A gente separou mais uma pergunta do Alex Ruff. Igor, a gente sabe que as exportações de veículos são fundamentais para o equilíbrio e também para fortalecimento da indústria automotiva brasileira. E agora, alinhando com o nosso glossário, a exportação é um verdadeiro motor de geração de divisas e estabilidade produtiva que acaba diluindo custos fixos de produção e gera economias de escala. Com suas fortes credenciais como um grande craque em relações internacionais, quais os mercados lá de fora você enxerga como prioritários para ampliar as exportações de veículos brasileiros? Muito boa pergunta e me ajuda até a falar algo que nós temos notado no mercado brasileiro aí no último mês, aliás, no último ano, né? Se eu fizer em relação ao primeiro 5 meses do ano passado, os nossos embarques e, portanto, as nossas importações, elas cresceram mais do que 50%. Só no último mês, né? No mês de maio, em relação ao mês de abril, as nossas exportações cresceram 11%. Isso é um dado que nos alegra como setor, porque, de certa forma, mostra também a nossa competitividade e o nosso potencial, o potencial do nosso produto. Um fato que eu chamo bastante atenção é de que a gente tem também exportado bastante para a Argentina. A Argentina é um mercado com quem o Brasil tem uma relação bastante profícua, bastante intensa, bastante profunda há décadas no setor automotivo. Existe um acordo específico no setor automotivo e é super importante porque nós defendemos, inclusive, a continuidade desse acordo, porque ele é benéfico, né, para o Brasil e para a Argentina. É o que nós chamamos do Acordo de Complementação Econômica número 14. Nós queremos que esse acordo se mantenha tal como está, obviamente sendo modernizado quando tiver que ser modernizado, e ele é para além do Mercosul. E esse acordo nos permite essa vantagem, né, mútua no mercado, e as trocas no setor automotivo entre Brasil e Argentina continuam bastante. Então, 11% de aumento das exportações. A Argentina é um dos nossos principais mercados. Mas eu ia falar não só sobre a Argentina, mas o mercado latino-americano. A Colômbia é um mercado super importante, né? O México é um mercado super importante, o Equador, um mercado que nós já fomos mais importantes para o Equador, um mercado menor, mas super importante. E por que eu faço referência a esses mercados? Porque são mercados, né? Eu falei em alguns momentos aqui da nossa conversa sobre a semelhança do nosso mercado com mercados de renda média para baixa. São mercados cujos consumidores são muito parecidos com os nossos consumidores e, portanto, né, o produto que nós produzimos no país, eles tendem a ter entrada maior nesses mercados. Mas não só os mercados da América Latina, que tradicionalmente são os com que nós nos relacionamos. Nós podemos ter o mercado do Oriente Médio e da África também, mas para isso nós precisamos de uma ação de política de comércio exterior afinada entre o setor público e o setor privado para continuar nesse ingresso. Mas eu diria que o mercado mexicano, o mercado colombiano, o mercado chileno, o mercado equatoriano, o mercado argentino, além do uruguaio e do paraguaio, são os grandes mercados no Brasil por essa questão, né, que nós temos consumidores, né, com padrões de consumo muito semelhantes. E para isso nós precisamos fortalecer esses acordos. Uma questão importante nesse mercado, que faz toda a diferença para as nossas exportações, é nós termos acordos regulatórios também, de harmonização regulatória. Veja por que isso é importante. Porque as regulações que nós seguimos no Brasil, sejam de eficiência energética, sejam de emissões, sejam elas de segurança, elas precisam ser minimamente harmonizadas com que os outros países, os receptores, os importadores dos veículos também tenham. Óbvio. Por quê? Porque isso você ganha eficiência, você ganha escala na produção. O produto que é consumido no Brasil, ele tende a ser semelhante, com poucas alterações, ao que vai ser consumido na Colômbia, no México, na Argentina. E se assim for, nós temos escala, porque veja como é difícil do ponto de vista produtivo, né, manter a eficiência do processo produtivo se você tiver que fazer, num lotes menores, né, produtos diferentes, com regulamentações diferentes, com índices diferentes para acessar aqueles mercados. Então, eu diria, os acordos são importantes, manter mercados que são semelhantes aos nossos é super importante, e manter uma estratégia de harmonização regulatória. E isso faz toda a diferença para a nossa competitividade. E sem dúvida nenhuma, né, manter aqui na região, e especialmente no Brasil, que é o último fator que eu dou, uma rede
né, de autopartistas, né? A nossa indústria de autopeças, não só no Brasil como na América Latina, precisa ser fortalecida, reduzindo a nossa dependência de mercados, reduzindo a nossa dependência das questões cambiais, das questões de financiamento. Então, é um tabuleiro, né, por assim dizer, que é de difícil jogo, né, porque nós estamos jogando em múltiplos tabuleiros simultaneamente, mas ele é perfeitamente possível, com uma estratégia, eu acho que acertada de país e de setor. Mas elas precisam caminhar conjuntamente. Então, uma ótima pergunta. Muito obrigado.